Olá, seja bem-vindo à ProAuto Elétrica. E essa é nossa jornada da automação com os equipamentos Inovance. Nessa série de vídeos, você terá acesso a tutoriais e primeiros passos para os equipamentos de automação da Inovance, para CLPs, inversores, servoacionamentos da Inovance. Se você é técnico, engenheiro, integrador ou estudante, esse conteúdo é para você. Fique com o próximo vídeo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui. Hoje nós vamos estar falando dos produtos aqui dos inversores de frequência, né, da Inovance, mais especificamente aqui da linha MD800, MD520, e abordar especificamente sobre o software de parametrização, que é o InnoDriver da linha MD. Então nós vamos estar mostrando um pouco mais sobre ele, né? Apenas vou mostrar uma das grandes vantagens desse inversor de frequência da linha MD800 é o espaço que ele reduz no seu painel. Nós temos uma comparação básica aqui que nós podemos fazer, onde você pode ter uns inversor de frequência, né? Apenas uma comparação aí, você tem uma planta, uma linha de rolete, onde utiliza muitos inversores de frequência, né? Então, no painel, você pode ter uma redução até 50%, colocando essa linha modular dos inversores de frequência. E ele atende bem a alguns protocolos do mercado aí. Por exemplo, ele já vem com algumas entradas e saídas integradas e analógicas, né, no inversor de frequência. Trabalha com os principais protocolos aí de mercado. Ele vem nativo com o protocolo CAN-Link, que nós vamos abordar aqui nos vídeos aí à frente, sobre como fazer a programação dele no PLC. E também protocolos de mercado, como Ethercat, né, Ethernet IP, Profinet. É bem fácil de fazer a integração também. Interessante desse inversor de frequência, ele também já vem com a norma para atender para STO, SIL3, né? Então você pode colocar módulos aqui e atender parada de emergência para diversas potências aqui. Nós podemos trabalhar com ele. Aqui é apenas alguns exemplos dos catálogos aí, dos códigos, né? E também a família MD200, onde se você for utilizar apenas um inversor de frequência, ou dependendo da potência, se for precisar uma potência maior, né? Então essa linha MD520, ou melhor, MD200, né? Ela já vem nativa com o Modbus RTU 485 e também é fácil de parametrizar também. Ele tem um cabo para você pode utilizar no software ou acoplar uma placa aqui de comunicação Ethernet e fazer toda a parte de parametrização e comunicação, né, seja por Ethercat, Ethernet IP, para fazer uso dele, né, com outros PLCs no mercado. E também aqui mostra um pouco desse manual aqui da ProAuto, sobre um pouco mais a tabela aí dos códigos, né, de potências dele. E interessante também que nós temos essa unidade HD, que ela é para alta tensão, ou melhor dizendo, né, média tensão, aí com tensões de 3 até 11, 13 mil volts, né? Nós temos também. Muito bem, aqui nós vamos abordar agora a parte da parametrização, que nós podemos fazer aqui na prática. Posso abrir aqui, o software dele é o InnoDrive Shop, da linha MD. Vou abrir aqui. Nós temos aqui o software. E apenas para destacar para todos, esse software da linha do MD800 aqui que eu vou estar trabalhando especificamente, nós podemos parametrizar ele, apenas para a gente voltar aqui, nessa porta USB, que é um padrão USB tipo C. Então, cabo bem... nós podemos espetar aqui no nosso computador. Eu vou criar aqui um novo projeto. Definir aqui o meu MD800. E ele
define aqui, quando a gente especifica o USB, eu não preciso definir uma porta, ele automaticamente vai escanear o meu computador aqui e encontrar. Então eu dou um Next, já começa a startar aqui, fazer uma varredura nas minhas portas do meu computador. Ele encontrou aqui, né, a minha fonte, meu retificador, e eu tenho dois módulos aqui, inversor 1 e inversor 2. Vou dar um nome aqui o nosso projeto, treinamento, não finish, e aqui nós já temos ele mapeado aqui na nossa rede. Então ele encontra, né, o retificador com seus respectivos parâmetros aqui de comunicação, configuração também, ou melhor, o retificador, né? Nós temos a lista aqui do retificador e os dois inversores de frequência. Nesse software, nós podemos fazer toda a parte de configuração, parametrização, monitoramento do inversor de frequência. Ele é bem completo, né? E, por exemplo, se nós pegarmos aqui o inversor de frequência, nós podemos aqui analisar os parâmetros relacionados a ele, né? Os F01, 02, por exemplo, pegar aqui o F02, né? Que é a origem dos nossos controles. Então, por exemplo, esse inversor de frequência, ele está, se não me falha a memória, com os parâmetros default, padrão aí que ele vem. O inversor de frequência 1, ele já foi alterado aqui para a gente trabalhar com as comunicações, com a rede CAN nativa dele. Então já está alterado aqui, né? A gente fez algumas mudanças. Interessante que, por exemplo, se a gente pegar o inversor de frequência 2 e for aqui no painel de controle dele, a gente pode já fazer um pré-comissionamento dele aqui. Por exemplo, definir uma frequência, fazer um jog, já está rodando aqui para mim, frequência, e também fazer um forward aqui, nós inserir, né? Colocar os 20 Hz aqui de comando. A gente pode monitorar aqui a corrente, tensão, né? E saída, o torque de saída também. É bem fácil de parametrizar, configurar esses inversores. Nosso vídeo era só para abordar isso mesmo hoje. Numa outra videoaula nós vamos abordar algo que é bem interessante, que todos esses parâmetros aqui nós podemos escrever e editar direto pela rede CAN-Link. Quando nós trabalhamos com a rede CAN-Link, fazer diretamente no PLC. Então o PLC que já vem nativo, a gente vai mostrar numa outra videoaula como que nós podemos, né, por exemplo, inserir um parâmetro desse, escrever direto lá pelo PLC e configurar ele também. Então agradeço a atenção de todos, até a nossa próxima videoaula. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Então estamos aqui para mais uma videoaula aqui dos produtos da Inovance. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre inversor de frequência. E a gente vai estar trabalhando hoje com a linha do MD800, é uma linha modular, aqui no site da ProAuto. Então, as linhas aqui nós temos a MD200, MD520 e essa linha MD800, que ela é uma linha modular, né? Onde você tem você pode acoplar aqui uma fonte e colocar os módulos, né? Os inversores, dependendo da potência de cada inversor de frequência. É claro, esses inversores são para baixa potência, né? Nós vimos 220, meio HP, 1 HP, 2 módulos para 10 HP, né? Então são potências pequenas, né? Modulares, onde você tem uma linha onde pode ser usado bastante inversor de frequência. Então ele não onera tanto espaço no painel. Então você tem uma economia, também uma flexibilidade muito grande aqui na parte de configuração dos acionamentos, né? É bem interessante. Então hoje especificamente nós vamos trabalhar com ela. Então eu vou abrir o software da ProAuto, ou melhor, da Inovance,
Photoshop, né? A versão 4.10. E o primeiro passo aqui que nós vamos fazer é... Nós estamos trabalhando aqui com a linha Easy, e o inversor de frequência que eu tenho, ele utiliza a rede CAN. Então nós vamos adicionar aqui uma rede CAN, configuração. Primeiro passo aqui vou deixar padrão, 500 kB, dá um Next. E a primeira coisa aqui que eu vou adicionar o nosso módulo. Então nós vamos configurar aqui o nosso MD, inversor de frequência. Vou colocar aqui como ID 1. E os registradores, aqui eu posso definir uma faixa aqui. Eu devo definir a partir do 1000. Eu vou dar um Edge, vou dar um Finish e já adiciono aqui pra gente os dispositivos na rede, né? Então eu tenho aqui o inversor de frequência com ID 1 e minha estação de CDP, o meu H5U, como 63. A gente vai estar configurando aqui só no mesmo, né? Posso aqui dar Start Trigger aqui, Start Monitoring, Entire Run, já dá o status de comunicando e tá no OK. Muito bem, posso dar um OK aqui, fechar. Então aqui nós já estamos com a comunicação com ele feita. Agora um ponto interessante nós destacarmos aqui nessa linha de inversor, tem um aspecto bem interessante nele. Nós pegamos o manual dele, o manual aqui do nosso inversor de frequência, e só para destacar aqui, né, esse manual que eu estou com ele, o MD800 Series, AC Drive, Multidrive, né? Então se nós voltarmos ou digitarmos aqui, dar um Ctrl F e nos parâmetros, por exemplo, F001, na lista de parâmetros, é interessante nessa configuração dentro do PLC, o que ele permite, né? Eu consigo escrever os parâmetros dentro do PLC. Isso é algo bem interessante, né? Então, por exemplo, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou definir o meu inversor de frequência totalmente pelos parâmetros do PLC. Eu vou dizer para ele que o parâmetro 3, por exemplo, né, que é controlar ele pela comunicação, pelo CAN, né, e alguns outros aqui também como F4, pela comunicação também, e assim por diante. Então nós podemos fazer aqui, eu vou citar alguns parâmetros só para a gente ter uma noção básica, né, de cada um. Então, primeiramente, como que a gente pode fazer isso, essa comunicação, vincular um parâmetro com uma variável do nosso PLC? Eu vou aqui mesmo em CanLink. Primeiramente eu vou aqui no meu inversor de frequência. Tá vendo que nós temos aqui, podemos montar uma tabela dentro dele, né? Então podemos criar uma tabela de comunicação. Então eu vou dar um pause aqui no vídeo, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, e depois voltar para a gente ver o que significa cada um dessa tabela. Muito bem, agora estamos aqui com a tabela montada. Então o que eu fiz aqui, né? Eu abri aqui o nosso inversor de frequência, nosso Slave Station 1, e aqui eu fiz um trigger a cada 10 milissegundos. Ele fica lendo ou escrevendo para o PLC esses registradores aqui do meu CanLink, que é o 7002, 7003, 7004, 7000, né? E assim por diante. Bem, mas o que são cada um desses registradores aqui? Bem, se nós pegarmos aqui, procurar aqui na nossa tabela uma lista de registros, nós vamos ver aqui que cada um, né? Por exemplo, o bus voltage, né? Se a gente pegar aqui o 7002, ou temperatura,
input voltage e assim por diante. Então, cada um desses registradores, né, nós estamos lendo aqui, a gente vai utilizar e ler aqui no nosso PLC. Então, eu fiz um mapa aqui de alguns básicos aqui para nós fazermos a leitura. E onde que eles vão estar escrevendo esses registros, né? Aqui na minha CPU H51, ele vai enviar, né, o receiver, que é o ID 63, meu PLC H51, nos registradores 500, 505, 510, né? E assim por diante. O mesmo a gente faz lá no nosso PLC. Se a gente abrir aqui o PLC, a gente cria uma tabela também, onde a cada 10 milissegundos o nosso PLC ele vai acessar os parâmetros aqui do inversor, para mim poder escrever dentro do parâmetro 2, 3, 4, 7, 8 que eu coloquei aqui, e o parâmetro de frequência, né, dos 2000 que eu coloquei aqui também, né? Então, dependendo da sua necessidade, você vai montar a tabela aqui de acordo com o que você vai precisar escrever, parametrando o inversor, e aqui é o que ele está recebendo, né? Então nós fazemos essa configuração inicial. Muito bem. Posso salvar, dar um OK. Agora é bem simples. No PLC, eu vou... Para o nosso vídeo também não ficar muito extenso, eu vou copiar uma linha aqui de programa. Se fosse copiar, vai ficar mais fácil para a gente. Aí, tudo bem? Primeiro vou copiar aqui duas na outra linha e eu explico melhor o que está fazendo aqui nesses processos, né? O que eu fiz aqui, olha? Aqui nós temos os parâmetros. Então, o que eu estou fazendo? Simplesmente um move aqui. Eu estou escrevendo o valor 2 no parâmetro 100, né? Então, se a gente pegar aqui, voltar lá nos nossos parâmetros, no F002, na lista de parâmetros do drive, do inversor, eu estou escrevendo o valor 2 aqui, que eu estou especificando que o controle vai ser pela comunicação, controle do módulo, né, do Search Select. O mesmo nós fazemos com o parâmetro 102, 104, só lembrando que é a nossa referente a essa planilha. Então, o meu registrador 100 vai estar escrevendo no parâmetro F2, 102 no F3, né? 104 no F4 e assim por diante. Nessa função, eu estou escrevendo aqui, estou fazendo um move, né? Estou escrevendo o valor 9 no registro, no parâmetro F2. O valor 2 no parâmetro F4, o valor 1 no parâmetro 6 e assim por diante, né? E aqui nos comandos, por exemplo, nós fazemos o mesmo. Estou escrevendo aqui, por exemplo, o 300, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa word de comandos do inversor. Nosso forward, reverse, jog, né? Stop. E o 350, se não me falha a memória, é a velocidade do inversor. Então, receiver 1000 aqui. A nossa velocidade em Hertz, né? Muito bem. E também aqui, olha, o nosso 500 que nós selecionamos aqui no nosso CAN-Link, que é o 500, que é de cima, são os parâmetros que eu estou lendo lá do inversor de frequência. Que eu selecionei aqui o meu voltage, minha current e o valor em Hertz. Muito bem, então com o programa pronto aqui, nós podemos agora vir fazer um login. Deu OK. Monitoramento online. E aqui nós já estamos lendo as variáveis aqui do inversor de frequência do meu inversor 1. Então estou lendo aqui a tensão de
tem apenas uma casa decimal a mais, né? 311,1 volts, voltage. Corrente está zerada, o inversor está parado. E nós podemos aqui fazer uma simulação agora. Eu escrevi aqui no meu parâmetro 250, que eu acho que é velocidade. Escrevi o valor de 500. Ok, e dá um tombo aqui. Fordham Force, né? E o nosso inversor de frequência já está rodando. Eu não sei exatamente que escala que eu coloquei aqui, não defini ainda um valor de escala, mas só para mostrar para vocês que ele já está funcional e operante, né? Então, bem simples, né? Configuração do inversor de frequência. À medida que nós vamos precisar trabalhar com mais inversores, modos, nós fazemos toda a parte de mapeamento da rede aqui do RedCAN, isso especificamente quando nós trabalhamos com RedCAN. Se o inversor tiver alguma placa de comunicação de rede, Ethernet IP, EtherCAT, né, seja outro protocolo, aí o método aqui é diferente, podemos ver em outra videoaula. Mas é interessante porque esse inversor de frequência da linha MD800, ele já vem nativo com essa RedCAN. E é bem fácil, bem intuitivo de a gente trabalhar, né? Bem funcional. Dá um stop aqui nele. Vou tirar aqui o nosso comando. E não faz. Não tirar o comando. Muito bem. Então por aqui nós terminamos nossa videoaula. E outras videoaulas nós podemos ver mais detalhes aí também na parte de parametrização da linha do MD800, do 520 também, e assim por diante, né? Muito obrigado. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado a tornar sua jornada com a Inovance mais simples possível. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários e te espero no próximo vídeo.